A primeira das contradições sobre o dízimo está na forma como pregam e aplicam Malaquias 3:10. Vamos entender. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Você já se perguntou por que a palavra dízimo está no plural no versículo tão conhecido acima? Trazei todos os dízimos. É óbvio, estes dízimos de Malaquias 3:10 não têm relação alguma com este dinheiro que entregamos na igreja atualmente no envelope com o nosso nome. A entrega dos dízimos fazia parte da lei de Deus para a nação de Israel, para o país, e eram entregues estes tipos de dízimo, os frutos da colheita levados para o templo de Jerusalém, ou recolhidos pelos levitas nas cidades, para que nele houvesse mantimento e os levitas se alimentassem e não abandonassem os serviços do templo, precisando assim ir trabalhar para garantir o sustento de sua família. Neemias 10:37-39, Levítico 27:30-34, Números 18 e 20-24. Os dízimos das colheitas e das crias dos rebanhos e do gado que eram levados de ano em ano para Jerusalém, para lá serem comidos em culto a Deus. Deuteronômio 14:22-27. Os dízimos das colheitas que eram armazenados nas cidades israelitas para alimentar levitas, viúvas, órfãos e estrangeiros, juntado de 3 em 3 anos. Deuteronômio 14:28-29. Isto era o suficiente e até sobrava para estes sobreviverem, pois eram 11 tribos alimentando apenas uma. É por isso que em Malaquias 3:8-9 Deus diz que a nação estava roubando, pois a entrega destes dízimos fazia parte da lei dele para a nação israelita. A lei já dizia que estes dízimos das colheitas e das crias do gado e rebanho pertenciam a Deus. Levítico 27:30-32. E se não cumprisse essa lei, obviamente estariam roubando a Deus. Repare que o próprio texto informa que era uma nação que estava roubando ao Senhor. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubaste, toda esta nação. Isto estava acontecendo no tempo do profeta Malaquias, cerca de 423 a.C. e é confirmado no livro de Neemias 13:4-12 que é contemporâneo do profeta Malaquias. Seria o mesmo que uma pessoa ou empresa que ganha determinado lucro não pagar e declarar anualmente o imposto de renda, pois faz parte da lei do Brasil o pagamento desse imposto para quem ganha acima de determinados valores anualmente, acima de R$ 28.000, ano para assalariados, por exemplo. Deste modo, se o imposto de renda não for pago e declarado, a pessoa estará roubando o governo do país. Os dízimos das colheitas e das crias dos animais faziam parte da lei de Deus para os israelitas praticarem na sua terra prometida. Não é à toa que logo no início do livro de Malaquias é destacado que essas palavras se direcionavam aos israelitas. Malaquias 1. Todos os líderes sabem disso. Agora, existem princípios espirituais dentro deste sistema de lei que são aplicáveis a nós, e os princípios que Deus nos ensinou com o dízimo do Antigo Testamento. E ainda em Malaquias 3:9 afirma que os israelitas estavam sendo amaldiçoados, pois eles estavam desobedecendo a lei que Deus havia determinado para eles. Conforme Deuteronômio 28 já estava escrito que seriam amaldiçoados devido à desobediência, texto que você muito provavelmente já conhece. Outra coisa importante, saiba que o devorador não é demônio. Portanto, pare de contribuir com medo dele se estiver, pois você está contribuindo com motivações erradas. Lembre-se que Deus ama o que dá, contribui com alegria e não por causa do medo. 2 Coríntios 9:7. Leia os textos de Joel 1:3-4 e 2 Crônicas 7:3 e conclua por si mesmo que o devorador não é nenhum demônio. O devorador não é demônio, são antes insetos, lagarta, gafanhoto, locusta e o pulgão, que comiam a lavoura do judeu que não dava os dízimos de suas produções agrícolas, do gado e do rebanho, que serviam para o sustento do órfão, da viúva, do estrangeiro e do levita, que acabavam passando necessidades. Devorador na Bíblia em Malaquias 3:11 é o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e o devorador na Bíblia é gafanhoto. João 1:3-4 Devorador na Bíblia é gafanhoto. Devorador na Bíblia é o gafanhoto e a locusta, de acordo com 2 Crônicas 7:13 Devorador na Bíblia é a locusta e o gafanhoto, de acordo com 2 Crônicas 7:13 Devorador na Bíblia em Malaquias 3:11 Devorador na Bíblia é gafanhoto. João 1:3-4 Devorador na Bíblia é gafanhoto. Além disso,
Pelo próprio texto de Malaquias 13:11 já é possível concluir que o devorador não é demônio, pois demônio não come o fruto da terra. Os dízimos, como vimos, eram produtos alimentícios e não dinheiro. Levítico 27:30-32 e Deuteronômio 12:2.17 Neemias 13:12 O pagamento do dízimo na igreja atual é dinheiro devoradores. Na verdade, são os falsos líderes que forçam as pessoas a darem seu dinheiro para a igreja, escravizando-as com chantagens e ameaças, em vez de ensinar o amor a Deus, a sua obra e ao próximo e assim a contribuição voluntária, como o apóstolo Paulo ensinou 2 Coríntios 8:7-9 e 2 Coríntios 9:7 e 1 Coríntios 9:11 Leia também, características do pastor mercenário na igreja atual. Este argumento de que o dízimo hoje em dia é dado em dinheiro porque não vivemos da agricultura, da criação do rebanho e do gado, como Israel antigamente, pois somos assalariados com dinheiro, é uma deturpação da doutrina bíblica e também é incoerente. O dízimo em dinheiro dado hoje é uma adaptação que não era para ter sido feita, pois não encontra-se praticado pelas igrejas dos apóstolos e nem dos pais da igreja dos primeiros séculos depois de Cristo, mas foi adotada pelas igrejas evangélicas a partir da Reforma Protestante para que se pagasse os diversos custos do templo. E agora, como já virou costume da grande maioria das igrejas, muitos líderes, eu disse muitos, e não todos, já não conseguem mais pregar contribuição sem falar, direta ou indiretamente, da obrigatoriedade de dar o dízimo, pois há medo de as pessoas não contribuírem voluntariamente e assim quebrar todo o sistema de funcionamento dos templos. Para mais esclarecimentos leia o artigo Quando começou-se a cobrar o dízimo nas igrejas. Muitos são os líderes religiosos atualmente que estão interpretando mal a passagem de Malaquias 13:10-11, ou simplesmente não querem abrir mão do imposto de 10% pago pelos fiéis, que sustenta seus salários exorbitantes e seus templos. Pastor ficando rico com o dízimo dos fiéis é melhor pregar numa igreja sem luz, energia elétrica, sem alto-falantes, microfone e datasol, por exemplo, mas pregar a verdade, do que pregar em um templo grande, repleto de pessoas e dispositivos eletrônicos, e manipular a doutrina bíblica para satisfazer interesses denominacionais, opiniões e interpretações subjetivas da Bíblia ou teologias pessoais. Não estou dizendo com isso tudo, porém, que sou contra o salário pastoral e a contribuição em dinheiro na igreja. Por exemplo, o que está em questão aqui não é a contribuição em si, mas o uso da doutrina para escravizar as pessoas com chantagens e ameaças, para a satisfação de interesses próprios motivos porque a obra de Deus merece a sua contribuição, versículos que provam que o pastor pode receber salário da igreja. Eu sei muito bem que em meio a tantos falsos mestres hoje em dia, equivocados ou fanáticos, não deixaram de existir homens que servem a Deus com sinceridade e amam aos irmãos. Porém mesmo alguns homens sinceros para com Deus não estão abrindo mão de uma doutrina que na verdade não faz parte do Evangelho de Cristo, como se o dízimo do antigo pacto tivesse se atualizado para o modelo que temos hoje, quando isto não é verdade, e por causa disso há muita chacota e má fama que acaba gerando descrédito para com a igreja de Deus por aí afora, classificando todos os pastores como ladrões porque cobram dinheiro dos cristãos com o dízimo. Por causa disso também há muitos irmãos, irmãs e famílias em certas igrejas que, não podendo contribuir continuamente devido sua pobreza, são desprezados por outros que têm seu nome no livro dos dizimistas, o que é uma verdadeira farsa e acaba causando discriminação dentro da igreja. Sobre isso o apóstolo Tiago falou muito bem em Tiago 2:1-9. Eu já notei que muitas pessoas até têm o desejo e condições para contribuir, mas devido à maneira chantagista que pregam, a má aplicação do dinheiro, não o fazem, e ainda por isso saem como infiéis e pecadores. É triste ver que nossos líderes estão se deixando levar por tal tradicionalismo religioso, denominacional divorciado da palavra de Cristo, pois já vi homens que gostam de fazer a obra de Deus e querem ver o bem-estar dos irmãos, mas quando chega nessa parte a pregação é com chantagens e escravizante, e não um ensino que prega alegria e amor. Você não é obrigado a pagar o dízimo de acordo com o Novo Testamento bíblico. Pagar o dízimo é obrigatório na igreja de acordo com o Novo Testamento ou não o acontecido com Ananias e sua esposa, Safira, em Atos 5:1-4 já deixa claro que o pagamento do dízimo em dinheiro não era obrigatório na igreja primitiva, e que os apóstolos não o cobravam de ninguém, basta ler com atenção. Depois que o casal vendeu sua propriedade e trouxe só uma parte do dinheiro da venda aos apóstolos, alegando ser aquele o total, Pedro faz duas perguntas interessantes a Ananias no versículo 4, que merecem nossa atenção.
Veja, guardando-a, não ficava para ti. Ou seja, se você não vendesse a propriedade, ninguém te obrigaria a vendê-la. Ela continuaria sendo tua e pronto. E, após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Ou seja, o dinheiro da venda estava contigo, ninguém te pediu nada, você não era obrigado a fazer a doação, ou dar o dízimo. Se quisesse ficar com todo o dinheiro, que ficasse. Se quisesse doar todo ele, ou só metade, ou ainda que fosse 10%, era só doar sem mentir. Note que Pedro não ensinou Ananias que deveria dar o dízimo de sua venda, mas que o dinheiro era dele e ele faria deste o que bem entendesse. Para mais detalhes sobre este acontecimento, leia o estudo sobre Ananias e Safira que já escrevi aqui no blog também. Entretanto, quero destacar uma coisa, preste atenção. Se a igreja a qual você pertence utiliza desta doutrina do dízimo atual para manter seus custos, porém é honesta e transparente com o uso do dinheiro e não gera desconforto às pessoas com doutrinas escravizantes, chantagens e ameaças bíblicas, então não creio que haja necessidade de brigar contra ela. Ao contrário, junte-se a ela na obra de Deus investindo no reino e ajudando aos necessitados. Sinceramente, eu não vejo que deveríamos usar de tal adaptação do dízimo do Antigo Testamento para arrecadar dinheiro, mas muitas igrejas já ficaram dependentes disso, como eu disse antes. Entretanto, sendo honestas, então podemos viver tranquilamente. Ora, com a chegada da nova aliança com nosso Mestre, o Senhor Jesus, profetizada em Jeremias 31 ao 34, também em Hebreus 8 ao 13, o sacerdócio levítico e seu sistema de culto, incluindo a lei dos dízimos, chegou ao fim. Hebreus 4 ao 12. Isto foi definitivamente confirmado com a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Por essa causa não se deveria cobrar dízimo, dinheiro, dos cristãos hoje em dia, como não cobraram os apóstolos antes, pois seria um roubo ao que pertencia aos levitas, que na verdade já não exercem mais o ministério de Cristo ser superior ao deles. Hebreus 12 ao 28. Barnabé, por exemplo, era um levita, mas não cobrava dízimos da igreja, nem em dinheiro nem em mantimentos, mas antes contribuía voluntariamente para ajudar a quem estava precisando também. Atos 36 ao 37. Doação voluntária. Atos 36 ao 37. Por essa causa eu te digo, fique tranquilo, pois você não será amaldiçoado se não pagar o dízimo em qualquer igreja, nem roubará a Deus. Em nenhum lugar do Novo Testamento na igreja primitiva vemos Cristo ou os apóstolos cobrando o dízimo, ainda mais em dinheiro, ou ameaçando os irmãos com maldições e amedrontando-os com o devorador caso não o pagassem à igreja, pois o dízimo era uma lei para os israelitas com relação ao ministério levítico, que estava em vigor na antiga aliança, e até enquanto Cristo ainda não havia morrido e ressuscitado, cumprindo assim toda a lei e as profecias bíblicas, Mateus 5:17, e ainda esteve em vigor até a destruição do templo em 70 d.C. Além do mais, sabemos muito bem que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos libertou de toda e qualquer maldição da lei. Então como podemos nos submeter a este legalismo de novo e afirmar que seremos amaldiçoados se não pagarmos o suposto dízimo, pregando uma contradição e anulando assim o sacrifício de Cristo na cruz por nós? Leia Gálatas 13:13. Em um certo domingo o pastor de uma igreja que eu era membro pregou dizendo que os crentes devem ser dizimistas, do contrário sofreriam as ruins consequências descritas em Malaquias 3:9 ao 11. A pregação foi de uma forma que condenava as pessoas que não davam o dízimo. Para minha surpresa, uma pessoa que trabalhava comigo era da mesma igreja e logo na segunda de manhã, chateada, para não dizer indignada, me chamou para conversar e me questionou dizendo: Gabriel, você ouviu o que o pastor pregou ontem? Eu não entrego o dízimo. Pois como vou entregar se tenho um filho pré-adolescente para criar sozinha? Só eu trabalho e ainda pago aluguel. As pessoas pobres e desfavorecidas de nossas igrejas estão sendo sufocadas e oprimidas psicologicamente com essas falsas ameaças que não fazem parte do Evangelho de Cristo. Releia Gálatas 13:13. Aos líderes que praticam tal opressão psicológica foi escrito o estudo Diabo, a fonte lucrativa da igreja, pelo Kennedy William aqui no blog Bíblia se ensina. Infelizmente até mesmo bons líderes da igreja estão se deixando levar por tal ensino. Gálatas 2:11 ao 13. Não se deixem enganar, meus caros irmãos. A cobrança dos dízimos era somente para Israel no Antigo Testamento, e não era a mesma coisa que hoje, na nova aliança de nosso Senhor Jesus, e nas igrejas dos apóstolos. Você só encontrará contribuição voluntária com ofertas e doações, com amor e altruísmo.
Se todos os pastores entendessem completamente a mensagem que eu estou querendo transmitir, louvariam a Deus, pois eu estou motivando os irmãos a contribuírem com amor e alegria, e se possível, como eu mesmo quero fazer, com muito mais do que 10%, como era na igreja primitiva. Atos 4:32 ao 37. Deus abençoe a todos. Inscrevam no canal, compartilhem, deixe seu like e glória a Deus.